Olá, meu nome é Luiz Carlos de Brito Lourenço, eu sou professor da Universidade de Brasília e investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a quem agradeço essa participação. Sob a perspectiva da sociologia econômica, minhas áreas de interesse são Estado, sociedade e mercado, agricultura e alimentos e sustentabilidade. O título desta apresentação é O Estado das Águas no Brasil, uma década de desafio. Eu divido nossa conversa em três partes. A primeira parte eu chamo de os 5 P's: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Esses são os 5 pilares da Agenda 2030, um arranjo formal concertado na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015. É uma coleção de 17 objetivos globais em busca de um convívio de maior equidade entre a sociedade e a sua biosfera. No conjunto das metas para a vida no planeta, como a relação produção-consumo e as mudanças ou alterações climáticas, o binômio água potável e saneamento justificava um tratamento autônomo. Tomou então a forma do sexto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Afinal, em 2014, estimava-se em 768 milhões de pessoas sem acesso à água tratada e 2,5 bilhões de pessoas em más condições sanitárias. Vejo como uma reparação, um erro de origem ou vício do processo. Afinal, água é uma palavra que não aparece explicitamente citada na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, consagrada em 1948 na ONU. Nessa altura, o saber convencional via os recursos naturais como ilimitados, logo, esse bem essencial ficou subentendido entre os direitos fundamentais à dignidade humana e melhores condições de vida sob liberdade. No mundo pós-guerra, predominava o conceito do crescimento econômico a todo custo. Ensaiava-se a Revolução Verde na agricultura mundial, com resultados inéditos, inclusive no Brasil. Até que, em 1962, a bióloga Rachel Carson, em seu livro Primavera Silenciosa, revelou a ameaça dos petroquímicos nos Estados Unidos que pairava sobre o manto verde que cobria a Terra. Começava então a primeira avaliação dos efeitos do antropoceno. 10 anos depois, 16 pesquisadores do MIT, em Boston, publicaram o livro Limites do Crescimento, onde evidenciaram riscos pelos eventos críticos da poluição industrial e variáveis como densidade populacional e a demanda mundial por alimentos. A propósito, o economista Celso Furtado, em 1974, criticou alguns daqueles argumentos com o livro O Mito do Desenvolvimento Econômico, visto que o modelo de produtividade que os autores consideravam era o americano e desconsiderava riscos ainda maiores no mundo subdesenvolvido. Celso Furtado destacou que os recursos naturais eram finitos. Pela extensão planetária do problema, então, só na década seguinte a ONU aprovou, em 1987, o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum. Seguiram-se, então, a Cimeira, ou Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, então chamada ECO 92, os Objetivos do Milênio, os atuais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, distribuídos em pilares, os tais 5 P's. Notem que a expressão desenvolvimento sustentável é considerado um oxímoro ou paradoxo. Crescer com sustentabilidade é um desafio enorme da década até 2030. Portanto, estamos diante de um compromisso verdadeiramente global. Segunda parte, os 3 vértices: água, energia e alimento. A ONU estima para 2030 uma população mundial de 8,6 bilhões de pessoas. Cerca de 40 megacidades terão mais de 10 milhões de habitantes. A demanda é por mais 50% de energia, mais 40% de água e mais 35% em alimentos. Contudo, apenas 2,6% da água disponível no planeta é doce e 70% está no estado sólido, localizado em glaciares, alguns já dissolvidos em oceanos, nos polos e nos cumes das altas montanhas, sobretudo no Himalaia. Resta então
a água dos rios, dos lagos, dos aquíferos, que representa apenas 0,6% dos recursos hídricos da Terra. A Amazônia concentra a maior reserva de água doce do planeta. Na Amazônia Legal brasileira, contudo, vivem só 23 milhões de habitantes. Cerca de 10% dessas pessoas estão situadas em Manaus ou em Belém, onde 1/3 desses municípios não tem esgotamento adequado necessário, segundo o IBGE. A matriz energética brasileira é oficialmente considerada como majoritariamente limpa. Porém, isso porque 65% dela está fora do ciclo do carbono e é originada por usinas hidrelétricas nos rios Tocantins, Xingu e Madeira, que vão formar uma extensa rede até a bacia do Rio Paraná, no sudeste do país, gerando energia para todo o Centro-Sul. Houve perdas ambientais, porém, nas suas instalações. Durante sua construção houve conflitos com comunidades tradicionais, etc. Além de ter alterado os regimes hidrológicos dos rios. A usina de Tucuruí, por exemplo, foi construída ainda sem exigência de uma licença ambiental entre 1985 e 1984 e inundou uma vasta floresta com mais de 2.000 km², sendo que só 10% da madeira teria sido aproveitada. Mudou o paradigma, mas perduraram os custos da prática passada. O resto do território brasileiro conta com vastas bacias hidrográficas. A carga pluviométrica da floresta equatorial rega o bioma do Cerrado, que é o nosso celeiro, o celeiro que faz do Brasil um global player agroalimentar, uma condição ímpar na latitude tropical, ao consumir menos de 1% do caudal ou vazão dos rios nacionais, segundo a Embrapa. Além disso, o etanol, o biodiesel substituem combustíveis fósseis, mas não se vê nos transportes de carga num país onde ainda impera o óleo diesel mineral. Ilícitos como o contínuo desmatamento ou desflorestação, seguido de queimadas e incêndios, são evidências da ausência da autoridade com a cumplicidade das instituições e do mercado. A riqueza natural é aproveitada por poucos e desperdiçada para todos. Terceira parte, governança e o novo marco jurídico. Valores como governança, transparência e responsabilidade compõem o paradigma do desenvolvimento sustentável. São soluções com eficiência econômica, com estratégias de longo prazo, porém com participação plural em múltiplos níveis. A transposição ou transvase do Rio São Francisco, por exemplo, foi idealizada ainda no Império, mas iniciada somente em 2005. São hoje 600 quilômetros aproximadamente de canais no semiárido nordestino, uma obra sujeita a sérios riscos de sustentabilidade, com caudal ou vazão sensivelmente reduzido pela seca. A bacia do Rio São Francisco atinge 507 municípios, dos quais apenas o município de Lagoa da Prata, com 52 mil habitantes, próximo à nascente do rio, em Minas Gerais, tem tratamento integral dos esgotos. Todos os demais 506 municípios contaminam a água do rio que vai até o Ceará. A abordagem, então, evidencia a necessidade de uma eficiente gestão local do município ou da microrregião. Cerca de 70% dos 5.570 municípios brasileiros não têm esgotos. Porque se tratava de um caso local, pouca importância mereceu o assunto pelo governo central do Brasil. Nas instituições, a Agência Nacional de Águas foi criada só no ano 2000 e uma lei de 2007 criou no IBGE a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, uma ferramenta para dimensionar o problema, além dos registros que a área da saúde pública do Brasil aponta. São Paulo, por exemplo, com 11 milhões de pessoas, e uma grande demanda por água, energia e alimentos, tem uma rede de saneamento que atende 92,6% do município. O bairro de classe média alta do Morumbi ainda utiliza fossas céticas, como acontece em outras capitais brasileiras.
Em suma, apenas 22 dos 100 maiores municípios brasileiros oferecem água potável à totalidade da população, segundo o site Trata Brasil. O incumprimento das leis de conservação dos biomas e mananciais, somado aos maus hábitos das pessoas no desperdício, agravaram as crises energéticas e gerou escassez de abastecimento em São Paulo, no Rio e Brasília entre 2014 e 2018. Não há ordenação no território do Brasil, ao contrário do Portugal Atlântico, sujeito a sismos, desertificação e erosão costeira. No Brasil, a ocupação habitacional é indiscriminada e causa desastres. Os lençóis freáticos das áreas urbanas estão cobertos por solos impermeáveis. A construção de caros reservatórios, os piscinões, são indicadores de mérito administrativo. Haverão outras formas para enfrentar as frequentes volumosas intempéries? É uma prioridade adaptar-se e mitigar as alterações climáticas. No Brasil, há empresas públicas e privadas com ou sem eficiência. O Congresso Nacional negociou um novo marco jurídico para o setor de saneamento. Inova com princípios de múltipla participação e transparência, facilitando parcerias público-privadas e interregionais. Esperam-se, então, investimentos de infraestrutura, business as usual. A nova fórmula de governança terá testada a sua eficácia. É um compromisso inadiável. É o desafio da década pós-pandemia. Muito obrigado. Um copo d'água.